Você já parou para pensar no que significa tocar uma estrela? Por milhões de anos, a humanidade olhou para o céu, fascinada pelo brilho intenso do Sol. Essa esfera incandescente que, ao mesmo tempo, nos dá a vida e nos lembra da nossa fragilidade. Mas e se eu te disser que nós fomos até lá? Não apenas para observá-lo de longe, mas para atravessar sua camada mais extrema e, finalmente, tocar o próprio Sol? Parece coisa de ficção científica, mas isso aconteceu. E não foi há décadas. Foi agora, recentemente, em um marco que redefine os limites da exploração espacial. A sonda Parker Solar Probe fez o impensável. Cruzou a coroa solar, a atmosfera externa do Sol, onde as temperaturas atingem milhões de graus Celsius. Mas como isso é possível? Como algo feito pela humanidade conseguiu sobreviver ao calor de uma estrela? E mais importante, o que nós descobrimos ao finalmente tocar o Sol? Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos viajar para o coração da nossa estrela, explorar os segredos que ela esconde e entender como esse feito histórico não só muda a ciência, mas também a forma como vemos o nosso lugar no universo. Antes de seguirmos para essa jornada cósmica, já deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no Mente Ativa, porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Como ousamos chegar tão perto do Sol? Desde os primórdios da humanidade, o Sol foi mais do que apenas um astro. Ele foi um deus para muitas civilizações antigas, um símbolo de poder absoluto, luz e calor. Para egípcios, gregos e astecas, o Sol não era apenas uma estrela, era a essência da vida, algo intocável, inalcançável. Mas e se eu te disser que essa antiga crença de que jamais poderíamos sequer nos aproximar do Sol foi desafiada pela ciência moderna? Em um ato de ousadia cósmica, a NASA lançou, em 2018, a missão Parker Solar Probe, uma nave projetada para chegar mais perto do Sol do que qualquer outro objeto criado pelo ser humano. A meta? Atravessar a coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol, onde as temperaturas chegam a incríveis 1 milhão de graus Celsius. Agora pare e pense, como algo feito pela humanidade conseguiu resistir a um calor tão absurdo? A resposta está na coragem científica e em uma tecnologia que parece saída de um filme de ficção. Mas aqui vai a pergunta mais profunda. Por que arriscar tanto? Por que ir até lá? A resposta é simples, mas inquietante. O Sol é o coração do nosso sistema solar. E entender seus mistérios não é apenas uma questão de curiosidade astronômica. É uma questão de sobrevivência. As tempestades solares, aquelas explosões colossais de partículas carregadas, podem afetar diretamente a Terra, derrubando satélites, apagando redes elétricas inteiras e até causando prejuízos bilionários. Explorar o Sol não é só ciência, é proteção. Mas antes que a Parker Solar Probe pudesse fazer história, ela precisou ser construída para o impossível: tocar uma estrela sem ser destruída. A sonda Parker Solar Probe. Como construir algo que pudesse enfrentar o calor avassalador do Sol sem ser reduzido a cinzas? A resposta está na engenharia ousada da Parker Solar Probe, uma verdadeira armadura tecnológica que parece desafiar as leis da física. Imagine uma nave que precisa chegar a apenas 6,1 milhões de quilômetros da superfície solar. Pode parecer distante, mas em termos cósmicos, isso é como colocar a palma da sua mão a poucos centímetros de uma fogueira gigantesca. Então, como ela sobreviveu? O segredo está no escudo térmico revolucionário da Parker. Feito de um composto de carbono reforçado, ele tem apenas 11 centímetros de espessura, mas é capaz de suportar temperaturas superiores a 1.377 graus Celsius no lado voltado para o Sol, enquanto mantém os instrumentos internos a uma temperatura confortável de aproximadamente 30 graus Celsius. Parece mágica, mas é pura ciência. O escudo reflete a maior parte da luz solar, enquanto o vácuo do espaço impede a condução direta de calor. Ou seja, mesmo envolta por temperaturas absurdas, a Parker Solar Probe continua fria por dentro. Outro detalhe fascinante: a nave é equipada com um sistema de refrigeração movido a água. Sim,
Água superpurificada circula por tubos que mantêm os painéis solares resfriados, evitando o superaquecimento. Mas não basta sobreviver. A Parker precisava coletar dados. Ela carrega instrumentos capazes de medir campos elétricos e magnéticos, capturar partículas solares de alta energia e até fotografar o que acontece dentro da coroa solar. Ou seja, essa nave não é apenas um escudo voador. É uma testemunha ocular do comportamento do próprio Sol. Mas o momento mais histórico dessa missão ainda estava por vir. O instante em que a humanidade, pela primeira vez, tocou uma estrela. Quando e como a humanidade oficialmente tocou o Sol? Foi em 28 de abril de 2021 que a humanidade riscou mais um limite do impossível. Pela primeira vez, um objeto feito pelo homem entrou na coroa solar, a atmosfera externa do Sol. Mas o que isso realmente significa? Imagine uma fronteira invisível ao redor do Sol, chamada de superfície de Alfvén. É ali que os campos magnéticos da estrela perdem o controle sobre o plasma solar, permitindo que partículas carregadas escapem para o espaço, criando os ventos solares que viajam a milhões de quilômetros por hora. Até aquele momento, todas as sondas que haviam estudado o Sol só chegaram até a heliosfera, uma espécie de bolha formada pelo vento solar. Mas nenhuma havia cruzado essa fronteira mística que separa o espaço comum da verdadeira atmosfera da nossa estrela. Então, quando a Parker Solar Probe finalmente atravessou a superfície de Alfvén, algo histórico aconteceu. Pela primeira vez, estávamos dentro da coroa solar. Mas como soubemos que ela havia tocado o Sol? Os sensores da Parker registraram uma mudança drástica nas condições ao seu redor. O ambiente passou de um fluxo caótico de partículas solares para uma área onde o plasma estava magneticamente conectado ao Sol, uma assinatura clara de que a nave tinha cruzado o limiar e adentrado a atmosfera solar. Essa travessia durou algumas horas, mas abriu portas para algo ainda maior. A possibilidade de sentir o Sol de perto, medir diretamente seus campos magnéticos e observar o nascimento dos ventos solares, aqueles mesmos ventos que podem impactar a Terra ao causar tempestades geomagnéticas. Mas o que a humanidade realmente aprendeu ao tocar o Sol? A resposta vai muito além da ciência, porque os segredos revelados pela Parker Solar Probe podem mudar até a forma como entendemos o universo. O que descobrimos ao tocar o Sol? Quando a Parker Solar Probe cruzou a coroa solar, não foi apenas um marco histórico, foi como abrir uma porta para um universo de mistérios cósmicos que há séculos desafiavam a compreensão humana. Mas o que exatamente nós descobrimos ao finalmente tocar o Sol? A primeira revelação foi algo que intriga os cientistas há décadas: a paradoxo do calor solar. Você sabia que a coroa solar, a parte externa da atmosfera do Sol, é muito mais quente do que a superfície da estrela? Enquanto a superfície solar atinge cerca de 5.500 graus Celsius, a coroa pode ultrapassar 1 milhão de graus Celsius. Isso é completamente contraintuitivo, como se a chama de uma fogueira fosse mais fria do que a fumaça que sobe dela. A Parker ajudou a esclarecer esse mistério ao identificar que a coroa é aquecida por ondas de Alfvén, flutuações magnéticas que transportam energia pelo plasma solar, acelerando partículas a velocidades absurdas. Mas há mais, a sonda também registrou algo impressionante: serpentinas coronais, jatos de plasma que se movem em padrões ondulantes e instáveis, como rios de fogo fluindo pela coroa. Essas serpentinas são responsáveis por alimentar os ventos solares, aqueles mesmos ventos que, ao atingirem a Terra, podem interferir em satélites, redes elétricas e até causar auroras deslumbrantes nos polos. E aqui está o ponto mais fascinante. Ao compreender como essas partículas escapam do Sol, podemos começar a prever tempestades solares com maior precisão, o que significa proteger nossa tecnologia e, consequentemente, nossa civilização moderna dos efeitos devastadores dessas explosões cósmicas. Mas isso não é só sobre a Terra. Esses dados também nos aproximam de entender o comportamento de outras estrelas espalhadas pelo universo. O Sol, afinal, é a nossa referência mais próxima de como astros semelhantes nascem, vivem e morrem.
Ao tocar o Sol, nós não apenas desvendamos seus segredos, nós abrimos caminho para explorar a dinâmica de todas as estrelas do cosmos. Mas a pergunta que fica é: o que vem depois? Se já conseguimos tocar uma estrela, qual será o próximo limite que a humanidade ousará ultrapassar? O futuro da exploração solar. Se já fomos capazes de tocar o Sol, essa gigante incandescente a 150 milhões de quilômetros da Terra, a grande pergunta agora é: qual será o próximo passo da humanidade? A missão da Parker Solar Probe está longe de acabar. Até 2025, a sonda continuará realizando aproximações cada vez mais ousadas, chegando a apenas 6,1 milhões de quilômetros da superfície solar. A cada órbita, ela coleta novos dados sobre os ventos solares, campos magnéticos e a dinâmica da coroa. Mas isso é só o começo. Os cientistas agora sonham com algo ainda mais ambicioso: a criação de uma rede de sondas solares que trabalhem em conjunto, como sentinelas cósmicas, monitorando o Sol em tempo real. Isso permitiria prever com ainda mais precisão as tempestades solares extremas, aquelas que poderiam colapsar nossas comunicações globais ou até mesmo danificar a rede elétrica de países inteiros. E há um plano ainda mais audacioso. Estudiosos já discutem a possibilidade de um dia enviar uma nave equipada com tecnologias avançadas de propulsão solar, utilizando a própria energia do Sol como combustível, para explorar regiões ainda mais próximas da fotosfera, a superfície visível da estrela. Mas existe algo maior aqui, algo filosófico. Ao tocarmos o Sol, não estamos apenas explorando nossa estrela, estamos desafiando os limites do que significa ser humano. Por séculos, olhamos para o céu e vimos o Sol como uma entidade inalcançável, algo que apenas deuses poderiam tocar. Agora colocamos uma marca ali, provamos que não há fronteiras quando a curiosidade humana é maior que o medo. E isso nos leva a refletir: se já conseguimos tocar uma estrela, o que mais podemos alcançar? A exploração do Sol é uma metáfora da própria jornada humana, sempre buscando ir além, sempre desafiando o impossível. Então, eu te pergunto: qual será a próxima estrela que ousaremos tocar? Se essa viagem cósmica te deixou fascinado, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no Mente Ativa e compartilhar com alguém que, assim como você, ama explorar os mistérios do universo. Considere clicar neste vídeo em que falamos sobre 5 coisas do universo que podem acabar com a vida na Terra. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.